Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre o mercado de aviação no Brasil. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos José Efromovich, presidente da Avianca Brasil. Efromovich, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia e eu que agradeço a oportunidade, Milton. Efromovich, vamos entender inicialmente o seguinte. Nós vivemos um momento, eu diria, rico da aviação brasileira. Nós saímos de uma base de 40 milhões de passageiros há 10 anos para uma base de 100 milhões de passageiros. A aviação civil cresceu também em infraestrutura, atendimento, preço, qualidade, tudo isso da mesma maneira que cresceu o número de passageiros? Eu não saberia dizer especificamente, medir ponto a ponto dos que você colocou e colocar eles numa proporção do crescimento de passageiros. Mas eu te diria que a infraestrutura sim cresceu dentro da capacidade que ela tinha de crescimento. Temos que lembrar que durante muitos anos nós tivemos um represamento nas obras. E, recentemente, o governo decidiu partir para as privatizações e hoje nós temos 3 obras grandes, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Brasília e o aeroporto de Campinas. O aeroporto de Brasília já inaugurou uma das alas, já está operando a Asa Sul. O aeroporto de Guarulhos, nessa semana, oficialmente inaugurou o Terminal 3, que seria o terminal internacional, e o aeroporto de Campinas também já está em fase final. Esses 2 anos de obras dificultaram um pouquinho, óbvio, porque nós tínhamos que continuar operando enquanto as obras vinham ocorrendo, mas o resultado acredito que esteja sendo extremamente positivo e nós vamos ter uma infraestrutura adequada ao nosso crescimento. Brasil é um país de dimensões continentais e demanda uma infraestrutura adequada para poder atender esse crescimento. Nós tivemos, nos últimos 10 anos também, que ajudou a fazer com que esse mercado crescesse de maneira importante, a entrada da nova classe média, né? Que ela passou a consumir esse tipo de modal. Hoje, nós temos mais viagens de avião interestadual do que de ônibus. Então, tudo isso fez com que nós passássemos dos 40 para os mais de 100 milhões de passageiros que voaram no ano passado. É verdade que nós hoje operamos em menos aeroportos do que operávamos na década de 60? Sim, mas aí já não é apenas porque a infraestrutura demorou um pouquinho para chegar. Na década de 60, apareceu uma oferta de aviões, na maioria deles DC-3, que eram o que sobrou da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e eles começaram a ser alocados. E esse é um avião que demanda uma infraestrutura relativa. Ele desce em pistas de terra, ele desce em pistas que os aviões hoje, os jatos modernos hoje, não podem descer. Então, preparar uma infraestrutura para voar com DC-3 é totalmente diferente do que voar com esses jatos modernos da Boeing, da Airbus, que existem no mercado. Foi esse o fenômeno, foi esse o fator que levou a essa redução no número de aeroportos que se opera no Brasil? Eu diria que esse foi um dos grandes fatores, que naquela época tinha os aviões, tinha pilotos e tinha pistas de pouso espalhadas, elas existem até hoje, só que essas pistas de pouso não podem ser utilizadas pelos aviões modernos. Os aviões modernos demandam uma infraestrutura muito mais apurada, apropriada. Nós podemos dizer que esse mercado de aviação é um mercado competitivo no Brasil? Ele é relativamente. Nós temos um grande problema aqui no Brasil, que é relacionado diretamente ao assunto imposto
sobre o nosso combustível, que acaba representando mais de 40% do nosso custo. Então, o combustível hoje representa de 40% a 42% do nosso custo. Quando nós temos um ICMS em algumas localidades de 25% sobre esse custo do combustível nos coloca afastado do que seria o normal em termos de competição com o resto do mundo. Além da oscilação do dólar, que felizmente hoje tem se mantido estável aí na faixa do 2,2. Mas quando ele vai a 2,4, afeta, porque o leasing, que é o custo do avião, ele é 100% dólar, e toda a manutenção depende de peças importadas, que é 100% dólar. Então, esses dois fatores, às vezes, colocam a gente para pensar um pouco mais em como nós vamos fazer para absorver essa dinâmica de custos. É o ICMS que faz com que algumas passagens internas no Brasil sejam mais caras do que passagens, por exemplo, para outros países aqui da América do Sul? Esse é um dos fatores mais importantes, porque quando nós voamos para fora do Brasil, o ICMS, independente do estado, a alíquota dele é zero, não se paga ICMS. E, no entanto, em alguns estados, hoje, nós pagamos 25% de ICMS sobre o custo do combustível. Então, pesa de maneira importante quando estamos falando em 40% do nosso custo, no mínimo. Quando eu falo em mercado competitivo, eu também aqui me remeto ao fato de haverá espaço para outras empresas atuarem no Brasil, outras companhias aéreas, ou nós tendemos por uma consolidação? Eu acho que esse daí não é um fenômeno brasileiro. Eu acredito no mercado consolidado a médio e longo prazo, se olharmos como macro. Por outro lado, nós temos uma situação no Brasil do qual o governo hoje está totalmente engajado, que é no desenvolvimento de uma aviação regional. E aí vai demandar, sim, vai ter espaço para 1, 2, 3, 4 empresas se estabelecerem para operar regionalmente. Então, essa resposta aí são duas. Por um lado, sim, no regional, e por um lado, global, eu acredito mais numa consolidação de mercado a curto e a médio prazo, como vem ocorrendo nos Estados Unidos e na Europa. Isso pode ter impacto no preço da passagem? Não acho que diretamente irá ter impacto no preço da passagem, no sentido de que duas empresas já vão competir e vão precisar se adaptar às necessidades que o usuário brasileiro hoje tem. Hoje não se vende passagens mais para passageiros apenas da área corporativa. Hoje, pessoas que viajavam de ônibus estão viajando de avião, e o referencial é o custo da passagem de ônibus. Então, tem que ter essa possibilidade para esse padrão de passageiro também. A passagem de avião no Brasil é cara? Eu não diria que ela é cara comparada com outros lugares. Por si só, a passagem de avião ela tem que refletir o retorno para um custo que é alto, para um produto que é muito, mas muito, muito perecível. A hora que fechou a porta e o avião decolou, o que foi, o que foi, não vai mais. Não é um tomate que se coloca no cesto hoje e verdinho, amanhã ele ainda está verde e vermelho, mas pode ser vendido por R$1 a menos. Depois da manhã ele está vermelho e ainda pode ser vendido por R$2 antes dele apodrecer e jogar fora. No nosso caso, vendeu na hora, fechou a porta, acabou. O que não vendeu, não vende mais. Extremamente perecível. Nós temos visto no Brasil que boa parte das companhias aéreas tem buscado a redução de custo com a redução do serviço prestado ao passageiro. Vocês têm buscado nesse mercado inverter a mão. Como isso é possível, tornando-se ainda competitivo com as demais empresas? Milton, aqui para nós não foi uma grande genialidade administrativa ou
gestão maravilhosa. Em 2007, nós estávamos no caminho errado. 2006, 5, 6 e 7 foram anos que foram marcados por um crescimento muito importante na aviação. Então, todo mundo comprava avião. Você não consegue comprar um avião hoje para te entregar amanhã. Então, as encomendas que você faz em 2007, você começa a receber em 2000, em 2010, em 2011, em 2012, dependendo do que você esteja procurando e qual é o teu produto. Então, em 2007, 2006 e 2007, que nós precisávamos crescer, nós fomos ao mercado e compramos o que tinha disponível no mercado. Então, nós acabamos o ano de 2007 com 34 aviões, só que 6 modelos de aviões diferentes. Nessas condições, nós teríamos que ter 6 estoques de peças, 6 profissionais mecânicos, grupos de mecânicos diferentes, inspetores diferentes, pilotos diferentes, comandantes diferentes, comissários diferentes, pessoal de terra treinado de maneira diferente. Em 34 aviões, é inexequível. Então nós, no final de 2007, nós estávamos indo literalmente para falência. Em 2008, em abril de 2008, nós tomamos uma decisão muito importante. Nós vamos enxugar, nós vamos reduzir. Nós reduzimos a empresa de 34 para 14 aviões, de um único modelo. 14 aviões de um único modelo. Reduzimos, demos 2 passos para frente e redesenhamos o nosso produto. Como é que nós vamos concorrer, tendo reduzido, tendo enxugado a casa, com um mercado onde tinha 2 competidores que detinham quase 95% do mercado. Então, a nossa opção, por isso que eu disse que não foi genialidade de gestão, e sim foi opção, foi diferenciar o produto. Então, nós imaginamos que nós teríamos que trazer algo diferente para o mercado. O que nós fizemos? Primeira coisa, oferecemos um avião onde os assentos tinham um espaço maior do mercado. Aumentamos o conforto do passageiro. Decidimos trazer a comida de volta para o avião. Então, quando todo mundo estava reduzindo, nós estaríamos incorrendo num custo adicional. Já eu falo como é que a gente fez frente a isso para poder continuar no mercado. Então, nós trouxemos a comida pro avião de novo. Depois disso, nós instituímos um processo de treinamento aonde as pessoas que vinham trabalhar na Avianca, elas teriam que obrigatoriamente ter paixão em servir, para poder oferecer um serviço diferenciado, para poder servir bem, servir com sorriso, servir com amor aquilo que estão fazendo. E os aviões, finalmente, que nós fomos encomendando, os novos aviões, avião de última geração, trouxemos aviões com monitores, com televisão individual, onde a gente oferece filmes, seriados, noticiários, diários, joguinhos individuais. Não é aquele monitor onde ele tem que assistir o que todo mundo assiste. Uma saída de USB, onde ele pode fazer uma pequena planilha, uma pequena cartinha dentro do avião. Tomadas elétricas 110, 220, sem ser aquelas com plug de cigarro, ou seja, tomada normal para quando ele está usando o laptop, porque no nosso avião eles podem, o passageiro pode usar o laptop, pode abrir o laptop e ter certeza que se o da frente rebaixar o banco, não vai quebrar o laptop dele, por causa do espaço que a gente tinha oferecido. E isso começou a acontecer em 2010. Então, 2008, 2009, nós reestruturamos processos, treinamento, e em 2010 nós começamos a receber esses novos aviões. E foi exatamente o momento em que pudemos trocar o nome, porque a gente vinha trabalhando com a marca Oceanair, que, aliás, é o nome da razão social até hoje. Oceanair, linhas aéreas. E nós não podíamos, naquele momento, mudar o nome Oceanair, porque nós não vínhamos prestando um bom serviço. Então, nesses 2 anos, arrumamos o produto, começamos a prestar um bom serviço, chegaram os novos aviões em abril de 2010, e a partir daí nós passamos a usar a marca Avianca, que passou até hoje ser a marca que nós estamos utilizando. Hoje vocês estão com 41 aparelhos voando em 24 aeroportos. Perfeitamente. É isso. 22 cidades, 24 aeroportos. O que você está me dizendo aqui é o seguinte: se vocês correrem o risco de crescer mais, vocês vão ter que cortar a comida no avião, vocês vão ter que diminuir a qualidade do serviço?
Absolutamente não. O que está acontecendo hoje é que nós temos, em função do nosso produto, hoje nós estamos com os maiores índices de ocupação da indústria. Então, no ano passado, nós tivemos 82% de ocupação nos nossos voos. Esse ano, de janeiro a março, nós tivemos 87% de ocupação. Nós estamos perdendo clientes, ou seja, clientes que querem voar conosco em janeiro, no início do período, ou seja, nos horários nobres, no início da manhã ou no final do dia, eles não estão tendo essa possibilidade. Mas isso não pode fazer com que a gente tome a decisão de um dia para o outro trazer 20 aviões para superar isso. Essa é uma indústria que vai crescendo e o nível de maturação ele é lento. Então, esse ano nós vamos crescer 30%. E sabemos que estamos perdendo alguns clientes. Mas é dessa maneira, com esses fatores de ocupação, que a gente consegue fazer frente a não ter que tirar a comida, a não ter que reduzir custos na qualidade do nosso produto. Ou seja, trazemos mais passageiros para fazer frente a esses custos adicionais. Como vocês veem esse mercado nos próximos anos? Hoje vocês têm que parcela do mercado? Quantos por cento do que se move aqui no Brasil hoje em termos de aviação está nas mãos de vocês? Essa é uma pergunta que normalmente eu não gosto de interagir, acabo não falando muito dela e por um motivo muito simples. Não porque a gente seja a quarta empresa em termos de tamanho de market share, mas simplesmente porque nas nossas reuniões é proibido falar em market share. O nosso foco não é o market share. Market share é consequência de um trabalho focado no cliente. Então, nós falamos em o que o cliente precisa, o que ele reclamou essa semana. Como não vamos resolver? E o nosso market share, que era 2% aproximadamente quando a gente reestruturou a empresa, hoje ele está na faixa dos 8%. E eu imagino que vocês devem ouvir muita reclamação de passageiro, mas tem muita reclamação de passageiro em relação às companhias aéreas que estão relacionadas aos aeroportos e à infraestrutura. De que maneira essa infraestrutura, voltando um pouco ao que nós conversamos lá no início dessa nossa conversa no mundo corporativo, impede esse crescimento maior no setor de vocês e impede que o serviço seja mais pontual e com mais qualidade? Na realidade, a aviação ela é um negócio onde o nosso ponto de contato com o passageiro, com o cliente, ele ultrapassa de 20 pontos em que a gente tem contato. Então, a interação com o cliente, com o passageiro, é uma constante e a gente é medido em cada um desses pontos. A gente, às vezes, recebe o cliente chega no aeroporto, ele entra na fila para fazer o check-in e ele já está reclamando. E, na realidade, ele não está reclamando, nós não fizemos nada, só estamos esperando ele chegar na vez dele para poder dar o cartão de embarque, para ele poder entrar dentro do avião. Mas como ele teve um problema muito sério de trânsito, e ele chegou quase em cima da hora, ele já chegou nervoso, achando que vai perder o avião, já chegou reclamando. Então, é importante ele ser bem recebido e é importante a gente mostrar aonde a gente começa a atender e aonde a gente termina com o nosso atendimento. O assunto aeroportos, sim, quando existem obras ou quando ele não está totalmente preparado, ele acaba trazendo problemas para o passageiro e para a empresa. A ideia é termos a equipe preparada para poder administrar esses problemas. Os problemas existem. A indústria, os aviões são máquinas. Às vezes, eles dão um defeito. Não se discute se com um defeito o avião vai ou não. Isso não é assunto em pauta. Não vai. E a hora que a gente decide que não vai porque tem algum problema para ser resolvido, tem que se administrar esses passageiros que estão no aeroporto querendo ir para um outro ponto diferente daquele que ele embarcou. Então, é o dia a dia. E o que eu costumo dizer que essa indústria, esse negócio, é uma equação de
variáveis, muitas e muitas variáveis, e algumas delas, inclusive, até mutantes, viu, Milton? Então, isso que torna interessante esse desafio de estar resolvendo esses problemas no dia a dia. Aliás, cada vez mais multantes, usando aqui a sua expressão. A ANAC tem sido mais rígida com as companhias aéreas aqui no Brasil. Como é que vocês percebem isso? Na essência, a ANAC não é uma agência que tem dezenas de anos de vida, então a própria instalação da ANAC e a acomodação da ANAC faz com que ela estabeleça processos, procedimentos e exigências para que a gente possa cumprir com o objetivo de atender bem ao cliente. Tem afetado pouco quando nós adotamos como meta o cliente, o atendimento ao cliente. Então, muitas vezes, nós somos mais exigentes conosco do que a própria ANAC. Nós vamos nos preocupar em atender o cliente porque nós queremos que esse cliente volte a voar conosco. Então, nós, quando fizemos a nossa reestruturação, por exemplo, saímos de um negócio dessa indústria que é aviões charter, oferecer aviões para charter. Nós não fazemos. O avião que poderia ir para charter, ele fica como backup para atender a nossa malha, o nosso cliente do dia a dia. O Éder Ferreira, nosso ouvinte internauta, pelo Twitter, pergunta o seguinte: a Avianca tem alguma estratégia definida caso o problema dos aeroportos que ainda não estão prontos para a Copa aconteça, ou seja, atrapalhe aí os voos e as operações? A Avianca, quando foi chamada pelo governo, estamos trabalhando já há muito tempo com o governo, com o assunto Copa, e ela foi arguída com relação ao que a gente pretende fazer com a Copa. Nós definimos claramente os voos que nós não iríamos voar, porque, Milton, quando o Brasil estiver jogando com a Croácia aqui em São Paulo, eu não quero acreditar que alguém vai sair de Brasília para ir para Palmas, ou alguém vai sair de Porto Alegre para ir para Goiânia. Ou seja, esses voos no dia dos jogos do Brasil, eles não têm razão de ser, ninguém vai estar voando. Então o que nós fizemos foi acomodar a nossa malha. E nós colocamos voos adicionais aonde iria ter passageiro, onde iria ter a demanda. Então a nossa malha hoje está 100% estabelecida e acomodada para atender este mês da Copa. Voos extras aonde vai ter passageiros e voos foram reacomodados a cancelados aonde não vai ter passageiros. Vocês não temem dificuldade, principalmente nos aeroportos mais novos, já que não houve tempo para testes e para que se pudesse adaptar melhor as instalações para esse momento? Não existe aeroportos, ou seja, não podemos dizer que existem aeroportos mais novos. Se olharmos Guarulhos, por exemplo, o que Guarulhos fez foi deslocar algumas companhias aéreas do Terminal 2, que faziam os voos internacionais, e alocar de uma maneira bastante responsável no Terminal 3. Hoje, se não me equivoco, são 6 companhias apenas. Por enquanto, três empresas, e o que se anuncia é que até a Copa do Mundo serão 8 empresas operando. Vocês não vão operar neste novo terminal? Nós não vamos, nós vamos ficar exatamente onde a gente está operando no Terminal 1. Então, para nós, Guarulhos, hoje e daqui a um mês, nós vamos operar da mesma forma. Nós temos, por exemplo, um aeroporto que vai ser entregue novo no dia 31, que é em Natal. Esse aeroporto é um aeroporto complicado. Vocês voam para Natal? Nós voamos para Natal, estamos voando no aeroporto que é administrado pela Infraero e estamos trabalhando, são reuniões presenciais semanais nesses últimos tempos, no sentido de se discutir toda e qualquer situação em que possa surgir alguma contingência. Desde a semana passada, a Avianca testou todos os links e as instalações que nós vamos ter no aeroporto novo que vai entrar em operação, e a Avianca está pronta para iniciar as operações no novo aeroporto. Costuma-se dizer, e o pessoal do seu mercado aí das companhias aéreas tem mostrado uma certa preocupação, porque diz o seguinte, que houve uma mudança em alguns aeroportos
da asa para cima, mas da asa para baixo mudou muito pouco por enquanto. Ou seja, o salão de festa está bonito, as pessoas vão chegar, por exemplo, no aeroporto de Brasília e vão ver melhores instalações, mas a cozinha não se mexeu muito ainda, até porque não teve tempo. Ao não se mexer na cozinha, isso não vai atrapalhar a sua operação? Depende de como a gente define a cozinha. Eu acho que, por exemplo, se tomarmos o aeroporto de Guarulhos, eu tive dentro da cozinha na semana passada. E eu fiquei feliz, fiquei com um apetite tremendo. Uma cozinha bonita, limpinha, arrumadinha e orgulhoso até. Eu acho que a gente não deixa a desejar com esse terminal nada a qualquer aeroporto do mundo. Por outro lado, eu demorei um pouquinho mais para chegar lá, porque a alça de acesso, estou falando totalmente fora do aeroporto, a alça de acesso estava congestionada. Ou seja, para eu sair da rodovia Ayrton Senna e entrar na Rua Humberta, que me leva até o aeroporto, eu levei quase meia hora. Nós estamos falando de Guarulhos. No caso específico de Guarulhos. Então tem que definir bem o que é cozinha, né? Por exemplo, transporte de malas. São coisas importantes, principalmente para quem trabalha com conexão, voos que vêm de fora e vão fazer conexão aqui dentro do Brasil. Quer dizer, isso é uma preocupação. Por isso que não se abriu o Terminal 3 e não se colocou 20 empresas de uma vez só. A instalação física está lá. As esteiras modernas, automatizadas, estão lá. Agora, elas precisam entrar num processo, elas têm que interfacear, interligar, interconectar com o Terminal 1 e com o Terminal 2. Isso demanda um tempo de estabilização. Por isso que as empresas estão entrando 3 a 3 para que isso aconteça de uma maneira adequada e não veja impactar na utilização. As companhias aéreas têm dito que o nível de ocupação para o período da Copa está abaixo da expectativa, é verdade? Sim. Nós também temos uma previsão aí de uma queda para esse período de 15% a 20%. Por isso, adequamos a nossa malha para essa situação. O Caio Palini, nosso ouvinte internauta, é uma pergunta aqui sobre mercado de aviação, mercado para pilotos. Como o senhor vê o mercado para pilotos nesse momento e nos próximos 3 anos? Sou um jovem piloto, recém-formado, porém a dificuldade de conseguir oportunidade no mercado é muito grande. O que o senhor sugere? Na realidade... Manda o currículo para a Avianca, né? Pode enviar o currículo para a Avianca, a gente analisa as oportunidades de mão de obra disponível, mas uma companhia aérea comercial demanda um certo número de horas voadas como mínimo. Nós precisamos de uma experiência muito maior do que demanda uma aviação, por exemplo, executiva, aviões menores, onde a sofisticação, eventualmente, em alguns casos, existem aviões executivos tremendamente sofisticados, mas, de uma maneira geral, tem que ter um crescimento, tem que ter uma evolução do piloto, de um equipamento menor para um maior, para um turbo-hélice maior, depois 2 turbinas, depois jato, e aí sim, com um número de horas adequado, com uma experiência adequada, ele pode ser chamado para um processo de seleção, inicialmente como piloto, aí passa por toda a fase de treinamento interna para entender os processos, os equipamentos, as aeronaves. É demorado, sim. Não é uma pessoa que decida ser piloto hoje, vai trabalhar numa companhia aérea depois de 6 meses, 8 meses. Ou seja, o senhor está dizendo o seguinte para o Caio: tenha paciência, o mercado existe, mas tem que ter paciência para crescer nesse mercado. Persistente e o caminho, a rota, ela é muito bem definida. O Júnior Mesquita, pelo Twitter, quer saber quando poderemos utilizar nossos pontos do programa Amigo para viagens internacionais. Veja bem, quando a gente fala em Avianca Brasil é o nome comercial da Ocean Air no Brasil. O grupo adquiriu o controle da Avianca Internacional, que depois se juntou com a TACA e hoje opera no Peru, no Equador, na Colômbia, em toda a América Central, enfim, em mais de 100 localidades em toda a América Latina, América do Norte e Europa,
mais especificamente Espanha, e a partir de agosto agora Inglaterra, Londres. Hoje ainda são duas empresas totalmente independentes, são primas que moram e atuam em locais diferentes. A Avianca Internacional atua em todo o mercado internacional e nos domésticos que eu acabei de falar, e a Avianca Brasil atua apenas no mercado doméstico brasileiro. Os pontos do programa Amigo, que são da empresa Avianca Brasil, a partir do segundo semestre, setembro, outubro, vão poder ser utilizados para voar na Avianca Internacional. E isso não acontecia simplesmente por um problema de plataforma tecnológica. A Avianca Brasil adquiriu um sistema novo há 2 meses atrás, há 2 anos atrás, e instalou há 2 meses atrás, que é um sistema chamado Amadeus. E a partir de agora nós estamos começando a implementar essas parcerias, e a primeira delas vai ser com a nossa prima Avianca Internacional. O programa Life Miles vai ser intercambiável em termos de utilização de milhas entre as duas empresas. Então, e a partir daí, todas as outras empresas que vão fazer parte da nossa parceria, e mais para o final do ano, a rede Star Alliance, que nós vamos fazer parte. Bom, então, em resumo aqui para o Júnior Mesquita, em quanto tempo deve haver mais essa uns 3... com a Avianca Internacional, que é o primeiro passo? Mais uns 3 meses? 4 meses. 3, 4 meses, então, é a resposta aqui para o Júnior Mesquita. Nós vamos ter a Copa do Mundo agora, a Copa do Mundo vai passar. E aí o Brasil continua em frente. Eu queria entender como é que você enxerga os próximos 5 anos, os próximos 10 anos da aviação. Nós tivemos um crescimento tremendo no número de passageiros, como já destacamos logo na abertura aqui desse programa. E os próximos 10 anos? O que vai acontecer na aviação brasileira? Conforme eu comentei contigo, Milton, a Copa do Mundo em si, pelo menos para a Avianca, não foi um motivador de trazer mais 20 aviões para atender a Copa do Mundo. Isso não seria uma boa decisão. Nós vamos atender a Copa do Mundo e continuamos com o nível de crescimento conforme foi programado, como se não tivesse Copa do Mundo. E Brasil, sim, vai crescer no mercado da aviação, na indústria da aviação, porque precisa crescer. O crescimento do país depende, de uma ou de outra maneira, da aviação. O mercado da aviação cresce em média 2,5 vezes, 3,5 vezes o valor do PIB. Então, se o país crescer, multiplique isso por 3 no mínimo, a aviação vai ter que crescer. Então, nós temos uma expectativa muito boa para os próximos 10 anos no país para a aviação comercial. José Efremovic, quero agradecer a sua gentileza de estar aqui no Mundo Corporativo, pela oportunidade que você nos ofereceu e contando com a sua presença aí em novos programas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Milton, estamos à disposição. Obrigado a todos os ouvintes e obrigado a você em particular. Muito obrigado. José Efremovic, presidente da Avianca Brasil, conversou conosco hoje no Mundo Corporativo. Agradeço a você também que participou aqui com as suas perguntas e ao vivo pela internet. É uma nova oportunidade, até um novo capítulo do Mundo Corporativo.